esse é o nosso momento para conversar, para bater um papo. E você sabe que aqui no Band Mulher a gente sempre aprende alguma coisa nova. Lembrando que você me assiste também pela internet, no Facebook e no YouTube da Band Bahia. E anote aí o nosso WhatsApp. O número é o 719-9971-9009. Esse é o telefone para você mandar a sua mensagem, mandar a sua pergunta, que a gente responde ainda ao vivo no programa de hoje. E tem mais, manda também uma foto sua assistindo o Band Mulher. Me diz de onde você fala, de qualquer cidade, de qualquer bairro, de qualquer lugar do mundo, para você que me assiste pela internet, que eu vou colocar sua foto aqui na tela da Band, hein? Olha só, você sabia que a cada ano mais de 500 mil meninas entre 10 e 19 anos têm filhos no Brasil? A gravidez na adolescência é uma realidade, mas esse número ainda foi maior. Uma pequena redução que aconteceu está relacionada a fatores como a expansão de políticas públicas e a mais acesso a métodos contraceptivos, mas ainda estamos longe do ideal. Então, quais são os impactos de uma gravidez precoce? E para a saúde desta adolescente, será que tem algum prejuízo? Será que os pais já estão conversando mais com seus filhos sobre sexo, sobre os riscos de engravidar? Bom, esse é o nosso assunto de hoje aqui no estúdio e eu recebo a ginecologista Ana Cristina Batalha. Oi, tudo bem, Ana Cristina? Bem-vinda. Tudo bem, Pamela. Prazer recebê-la. Aqui com a gente também é a empresária Priscila Rocha. Oi, Priscila, tudo bom? Prazer. Bem-vinda. E também a psicóloga Ana Maria Glustac. Maria Eugênia. Maria Eugênia Glustac. Eu fiquei tão concentrada no seu sobrenome que errei o nome. Maria Eugênia Glustac, Olá, tudo bem? Pamela, tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer recebê-las aqui no estúdio para falar desse assunto que, assim, acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, mas ainda carrega um certo tabu, né? Falar de sexo na adolescência, falar de gravidez precoce. Então a gente vai um pouco tentar desvendar esses tabus hoje. Mas antes de eu começar o papo, eu vou avisar que tem promoção hoje, hein? É o seguinte, no canto inferior da sua tela vai aparecer uma rosa durante todo o programa. Uma rosa como essa daqui. Deixa eu ver se ele coloca aqui pra gente exemplificar. Uma rosa, daqui a pouquinho ela aparece aqui pra você. Deixa eu só fazer minha mágica. Tchan! Tá vendo? Apareceu essa rosa aqui, ela vai aparecer várias vezes durante o programa. E eu quero saber quantas vezes essa rosa apareceu. Quem responder corretamente na última publicação do Instagram do Band Mulher Bahia, que é @BandMulherBA, vai ganhar esse super kit da Amave. Esse daqui é o Nutriforce, nutrição celular, tem condicionador, tem shampoo, também tem creme para hidratação, viu? Aqui, ó, essa super promoção, é só ficar de olho para saber quantas vezes a rosa apareceu no final do programa. Eu vou avisar que você pode comentar na nossa última publicação do Instagram do Band Mulher Bahia, que é @BandMulherBA. E aí só vai valer quando eu avisar que você pode comentar nessa última foto da nossa publicação lá no nosso Instagram. E o resultado também vai ser dado no nosso Instagram, viu? Aproveita para seguir, @BandMulherBA, tá bom? Olha só, vamos falar hoje sobre gravidez na adolescência. Ana Cristina, eu me assustei, eu não sabia o que era, o número era tão alto assim. Eu sabia que era uma realidade aqui no Brasil, mas eu não sabia que esse número ainda é muito alto. Inclusive, o Brasil está o número ainda maior do que essa média mundial. E o Nordeste está jogando mais para cima ainda essa porcentagem. Pois é. O que acontece? A gente não conversa sobre isso? Essas adolescentes, elas não conhecem ainda os métodos contraceptivos? Falta informação? Eu acho que a informação a gente não pode ser a culpa. Sim. Porque informação hoje todo mundo tem. A gente vê, estamos aqui hoje falando sobre esse assunto. Sim. As adolescentes têm redes sociais e se debate. Hoje a gente já tem na escola uma inclusão falando sobre o assunto. Então não se justifica somente pela falta de informação. Então, a informação está acessível, é fácil no posto de saúde adquirir uma camisinha ou conversar sobre métodos contraceptivos. Mas eu acho que o principal ponto é um empoderamento dessa menina. Ela saber a sua ação, a sua real função ali. Então, ela inicia uma vida sexual muito crua, de personalidade ainda. Então, o dizer não no relacionamento, não, eu não vou ter relação sem a camisinha. Sim. Isso é muito limitador. Óbvio que é multifatorial, a gente tem os casos familiares que não conversam sobre o assunto, mas no geral é um assunto bem debatido e o meio familiar pode ajudar também. O meio familiar é de extrema importância, né? Eu digo assim, desses pais que conversam, tanto com as meninas quanto os meninos também, porque essa responsabilidade sempre cai para as meninas, né? Como se nós engravidássemos sozinhas, as mulheres engravidassem sozinhas e não é bem por aí. Então, assim, falta também conversar com os meninos sobre essa responsabilidade, né? Priscila, você engravidou aos 20 anos. Isso, aos 20 anos, né? Hoje meu filho vai fazer 17 anos. Sim. Na época foi um choque, assim, para minha família. Sem planejar. Sem planejar.
Mas, assim, como eu tive apoio, né, dos meus pais, assim, foi muito mais leve, foi muito mais fácil lidar. E eu não consegui sofrer tantas consequências do que muitas pessoas, muitas meninas, né, muitas famílias que não têm um apoio, que não têm um suporte, Sim. de poder dar continuidade aos seus estudos, aos seus objetivos de vida e acabam, né, interrompendo um sonho, uma trajetória de vida. Você estava na escola, faculdade? Estava na faculdade já. Faculdade. Início da faculdade, né? Início da faculdade. Como ele nasceu no final de dezembro, eu não precisei parar. Então, assim, ele só me fez, na verdade, acrescentar o meu amadurecimento como pessoa, né? Na época você estava namorando, como é que foi? Na época, sim, estava namorando, né? Mas aí aconteceu também? Aconteceu. Foi de uma relação sem contraceptivo? Isso. Na época você conversava com seus pais sobre esse assunto? Não conversava com meus pais sobre isso, né? O que é hoje uma realidade que já vem mudando, né? E vendo meu filho hoje, eles conversam muito entre si, eles trocam muita informação. Você fala do seu filho com os amigos? Com os amigos, Sim. com as amigas, assim, eles têm uma liberdade muito grande, então isso é uma coisa que também vem acrescentar a informação. Pais, A troca ali, sociais, né? A troca entre eles é muito grande, muito enriquecedora também. Eu noto bastante isso conversando com eles. Sim. A onipotência, eles acham que não vai nunca acontecer com eles. Isso que eu ia Então, a falar. informação tem, eles conversam, mas nunca vai acontecer com eles. E aí vai uma vez só que a gente transa sem camisinha, mas que besteira, uma vez só não vai acontecer. Nunca. Imagina, Exato. tá engravida. Exatamente nessa vez que as coisas acontecem, né? Maria Eugênia, a gente está falando de meninas e de meninos que, assim, ainda não se formaram completamente, assim, sabe? Ainda estão em processo educacional de formação, ainda estão em processo de educação cidadã também. Então, assim, de repente tem um bebê, de repente essas adolescentes estão grávidas e tem que assumir essa baita responsabilidade, né? Isso, a adolescência é um período de transição para o mundo adulto. E ter um filho, engravidar nesse momento, é como se a adolescência fosse jogada no mundo adulto, com responsabilidades, sem um período de transição, sem um ritual de passagem, digamos assim, né? De estar com os amigos, de aos pouquinhos ir descobrindo a vida sexual, com tranquilidade, com amadurecimento, até, como a Ana falou, muitas vezes iniciam vida sexual muito cedo, com dificuldade de se empoderar, de dizer não, né, de dizer quando quer, quando não quer, e acabam sendo jogadas ali no mundo adulto, com as responsabilidades, sendo mãe, tendo todas aquelas questões da maternidade, até do pós-parto e tudo, e aí isso gera consequências psíquicas bem problemáticas, ainda mais se a adolescente não tiver apoio familiar. A aí família fica for desestruturada, fica mais grave, né? Agora ela falou assim, né, sobre essa questão da ideia do início da vida sexual. Existe uma idade que você indique, Ana Cristina, ou uma idade que seja ideal para esse adolescente começar a sua vida sexual? Não existe. Não existe, é muito né? pessoal. É de cada um. O que a gente observa hoje é a puberdade ser cada vez mais precoce. Então, ela está menstruando, falando uma linguagem mais clara, menstruando de uma forma mais precoce, entrando nessa adolescência ou pré-adolescência. Então, essa iniciação está sendo realmente muito precoce. Mas o que para um é uma referência, para o outro não pode ser bom. Sim. Então, cada um tem o seu momento de entrar. E não necessariamente tem que ser na adolescência. Tem um paciente que iniciou a vida sexual com 25, 30 anos. Isso não traz um distúrbio de dizer que você está fora de um padrão. Entendi. Mas é pessoal. Muito bem, pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o número é 719-9971-9009, que a gente recebe. Hoje a gente está falando sobre sexo e gravidez na adolescência. Eu queria saber da Maria Eugênia, como é que deve ser então essa conversa, né? Tem uma pergunta aqui da nossa telespectadora e ela pergunta exatamente sobre isso. Meu filho tem 11 anos, minha filha tem 11 anos. Eu posso começar a conversar com ela sobre esse assunto? Sim, é importante respeitar o momento da criança, né, o momento do adolescente e ver até onde que o adolescente consegue lidar com a conversa, porque às vezes a conversa pode ser muito constrangedora, incisiva para o adolescente e isso gerar um trauma e e o adolescente não falar mais com os pais sobre isso. Sim. Então é importante ser uma conversa informal, tranquila e até onde o adolescente souber, né? Então é importante às vezes começar com perguntas, o que você sabe sobre isso, né? O que você já ouviu falar
sobre sexo, sobre De repente pegar uma cena da novela que tá passando, ou alguma coisa que viu na televisão ou na internet. Fala, menina, você viu aquele caso? Isso, o que você entende sobre isso? Começa a pesquisar um pouco sobre isso, futucar um pouco, caçar algumas respostas. Porque os adolescentes também nessa fase costumam se fechar. Exatamente. Eles não chegam nessa resposta nessa conversa franca e aberta com os pais, né, Tina? Exato, não chegam. Vai chegar com a colega da escola. Exato. Então, às vezes eu atendo no consultório um adolescente e automaticamente começa a vir as amigas. Porque é esse meio aí que elas começam a conversar e trocar informações. Então, dificilmente vai para os pais. Então, nos pais tem algo mais genérico, mas quando ela introduz a vida dela, ela dá uma parada, um break e conversa entre as amigas. Ó, tem várias perguntas aqui, tem uma bem interessante. Como devemos chamar as partes íntimas para uma conversa com uma criança? Tem uma filha de 4 anos e gostaria de ensinar como se proteger de assédio. Agora, essa pergunta a gente responde no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo. Aproveita para mandar a sua foto assistindo o Band Mulher para o nosso WhatsApp, que eu quero te conhecer, botar sua foto aqui na tela da Band, hein? Não sai daí, a gente volta já já. Olha só, a gente volta a falar sobre gravidez na adolescência. Priscila, você me disse que na época você não conversava muito sobre sexo com seus pais, né? Isso. Mas hoje você já conversa bastante com seus filhos. Com seu filho. Com meu filho, converso. E ele conversa até demais, assim. Porque ele é um menino, assim, muito dado, muito, né? Ele fala muito, ele não tem bloqueio nenhum com relação a isso. Mas, assim, é o perfil dele, né? Aí eu não tenho essa dificuldade, graças a Deus. Mas você percebe também que ele, assim, conversa com você trazendo um pouco sobre essa questão da responsabilidade também dos meninos, assim, de ter uma camisinha na carteira, né? Vai namorar, então saber quais são os cuidados que tem que tomar. Ele sabe os cuidados, eu converso com ele e ele está bem atento a isso, né? Para quando começar a namorar. O que você acha que ele ainda não começou? Não. Aquela, mentira, eu tô brincando, viu? Não, nem conheço seu filho. Vamos aqui responder algumas perguntas aqui. Tem várias perguntas. Aquela que eu fiz antes da gente ir pro intervalo. Como devemos chamar as partes íntimas para conversar com uma criança? Tenho uma filha de 4 anos e gostaria de ensinar como se proteger de assédio. É uma preocupação super válida, né, Tina? Sim, mas eu acho que o nome que você vai dar, isso aí é o que vai ter menos importância. E sim, a criança entender o contexto. Então, tecnicamente é vulva o que a gente tem na genitália externa. Sim. Mas ninguém chama de vulva, ninguém né? chama de vulva. Inclusive, ninguém, nunca vi. Até o adulto, quando não quer usar algum apelido, fala vagina. Que é a parte interna da mulher, não é a externa. Mas o apelido você vai dar de acordo com culturalmente o que lhe foi passado. Entendi. Pamela, eu acho importante também entender que falar os nomes do que é o correto é importante para a criança. Para saber. Exatamente. Né? Na hora que for falado em algum momento o nome, a criança e o adolescente souber o que é. Para não ficar aquela coisa do tabu dentro de casa também. Não vou falar o nome correto para não chocar, para não me chocar e não chocar meu filho. Aí... Mas pensando nessa questão do assédio, eu acho que assim, é mais interessante essa conversa de falar assim, olha, as partes íntimas só quem mexe é papai e mamãe, mais ninguém. Então, assim, esse ter é essa. bem básico né? mesmo Esse é o básico, eu acho. Bom, Maria Eugênia, me ajuda nessa? Aqui ela tem uma dificuldade de conversar com o filho. O filho dela tem 11 anos e não gosta de falar sobre esse assunto. Como é que ela faz, então, para introduzir essa questão? Então, isso é realmente um problema. Muitas vezes o adolescente se sente envergonhado de falar sobre isso com os pais. Então, a melhor maneira de colocar esse assunto em pauta é de uma maneira mais lúdica, né? E que seja informal. Então, talvez um vídeo na internet de alguma pessoa que ele assista, que goste, né? Tentar entrar no mundo do adolescente, entender que tipo de relação que ele já tem com a sexualidade para introduzir o assunto de maneira mais lúdica, mais tranquila e não com uma pressão de informar. Você não pode, você não pode, você não pode. E aí isso gera uma certa resistência também com o adolescente. Certo. Tina, tem uma pergunta. Eu quero saber com quantos anos eu posso levar minha filha no ginecologista? A primeira consulta com a ginecologista é ideal com qual idade? Na verdade, ela começa a ser acompanhada pequena com a criança com a pediatra e no meio do caminho vai ter a ebiatria, que é a especialidade da adolescente. A ebiatra normalmente faz associação com o ginecologista. Então, eu começo a receber as pacientes quando a paciente começa a ter algum ciclo menstrual.
ou já está com alguma caractere sexual, a mama começa a sair, os pelos, que é importante para a gente, não precisa nem dizer de vida sexual, mas entender o ciclo menstrual, ela entendendo como funciona o corpo dela, já ajuda inclusive numa iniciação mais segura. Falando sobre essa questão do corpo, Tina, essa menina que engravida, por exemplo, logo depois da sua primeira menstruação, ela corre algum risco em relação ao seu corpo, em relação ao seu organismo? Quais são os riscos de engravidar na adolescência? A gente pede pelo menos uma distância de 2 anos, no mínimo, de início da menstruação para a paciente, a vida sexual dela já está ativa e ela está gestando. Então, no meio desses 2 anos, se ela tiver relação e engravidar, aumenta o risco de prematuridade no parto, de gestação com hipertensão, com diabetes, corre o risco para a mãe e para o concepto, para o feto que vai nascer. Então, assim, o ideal é que espere pelo menos 2 anos depois da primeira menstruação. Para a formação do seu corpo. Então, ela ainda está com o corpo em formação, com os hormônios em ebulição. Então, ela pegar uma outra gestação, quer dizer, uma gestação que vai botar mais hormônio, com a redistribuição corpórea, é muita informação ao mesmo tempo. Ela não está com o seu corpo ainda completo para gerar. Então, aumenta o risco mesmo. Muito bem, ainda tem muita pergunta para a gente responder aqui, mas antes deixa eu dar um recado rapidinho. Tá afim de uma mudança na sua vida? Então já pode começar a arrumar suas coisas, viu? Que com a Tenda você conquista a sua casa própria e sai sempre do aluguel. Aproveite o feirão da casa própria da Tenda no Salvador Norte Shopping, L2, em frente à CIA, somente nos dias 24 a 26 de maio. Sábado, das 9 da manhã até as 10 da noite e no domingo, de 1 da tarde até as 9 da noite. Ligue agora para 4003-2740. São apartamentos na planta, prontos para morar nos melhores bairros de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari. Tá pronto para a melhor parte? Então, olha só, na Tenda você compra o seu apartamento com entrada a partir de 0. A documentação é grátis e subsídios de até R$37 mil pelo Minha Casa Minha Vida. Ligue agora para 4003-2740 e descubra que as facilidades não param por aí. E aí, partiu casa própria? Na Tenda você pode, hein? Não perca essa oportunidade, fica de olho no feirão da Tenda que vai ser realizado do dia 24 até o dia 26 de maio. Então, voltando um pouco a falar sobre gravidez na adolescência, deixa eu pegar aqui algumas perguntas que vocês estão enviando para o nosso WhatsApp. Gostaria de saber se a adolescente de hoje se compara com a de antigamente. Daí eu acho que é uma pergunta para vocês três, né? A gente fala desse mundo que estamos hoje, esse mundo mais corrido, com essa intervenção digital, o celular, informação muito mais fácil para a gente ter, né? Essa criança, esse adolescente que vive no celular, com a porta fechada do quarto. Você acha, Priscila, assim, você vê uma diferença de quando você era adolescente para seu filho hoje adolescente? A questão também é o acesso à informação, que hoje é uma diversidade, uma facilidade muito grande, né? Temos diversos canais, diversas formas de nos informar, né? Como eu falei anteriormente, eles conversam, os adolescentes hoje conversam muito mais sobre isso. O que você falou também, eu acho que é bem interessante, é bem importante, que eles acham que nunca vão acontecer com ele, né? E os adolescentes têm esse sentimento que é natural da idade, eles acham que aquilo ali nunca vai acontecer. Eu acho que isso daí pesa bastante. Sim, essa coisa, né, de isso comigo, não é a minha responsabilidade. Mas você percebe, Maria Eugênia, essa mudança no comportamento dessa geração aí? Existe sim uma diferença entre as gerações, né? Até psiquicamente, o adolescente hoje tem acesso a muitas coisas diferentes, está num meio, digamos assim, num mundo totalmente diferente, uma sociedade completamente diferente. Então ele é estimulado de outras formas e as pressões são outras, né? Até a gente estava até conversando antes de entrar que antigamente a menina era feio, né? Fazer sexo e o ideal era se resguardar para o casamento. E hoje em dia não, tem uma pressão para perder a virgindade, para iniciar a vida sexual. Então as pressões e o caldo cultural é muito diferente do que era antigamente para hoje. Exatamente. Assim, não esquecer sempre de consultar um especialista, né, Tina? Sim, sim. Assim, o ginecologista pode ser, inclusive, esse primeiro momento de quebrar ali o gelo entre mãe e filha, com orientação médica ali, né? Sim, eu tenho uma paciente, inclusive, eu estava falando com as meninas também, a adolescente, a mãe não aceita o início da vida sexual dela, ela tem, de fato, uma vida sexual com o parceiro, com o namorado, e eu cheguei ao ponto de receber uma ligação dela perguntando, se eu for no seu consultório, minha mãe vai saber?
Porque eu tô querendo usar um anticoncepcional, tô com medo de engravidar. Sim. E toda vez que eu toco no assunto com a minha mãe, Ela não fala. pelo contrário, ela Me dá uma bronca, me dá uma né? bronca de estar falando com esse assunto, que ela já falou que não era para ter relação. Muito bem. Ó, a gente está terminando o programa de hoje, passa tão rapidinho, mas eu espero que você também tenha tirado as suas dúvidas nesse assunto que é super importante. Muito obrigada, Maria Eugênia e Priscila, pela presença aqui. Muito obrigada, Tina. Ó, agora sim você pode comentar na nossa última foto do Instagram do Band Mulher. Me diz quantas vezes a Rosa apareceu para você levar aqui o kit da Amávia, tá bom? Antes de encerrar, quero mandar um beijo grande para dona Virgínia, mãe do Gabriel, da federação que está aniversariando hoje. Um beijo, dona Virgínia, muito obrigada, viu? Parabéns, muitos anos de vida. Uma ótima tarde para você. Amanhã estamos de volta. Amanhã eu não estou aqui. Tem a apresentação de Isadora Lobo, mas na segunda-feira estou aqui, viu? Não esqueça de mim, não. Eu te espero. Um ótimo final de semana e até lá. Beijo.